Evitar doces é uma tarefa quase que impossível para muita gente. Além do sabor agradável, a guloseima serve muitas vezes como um calmante emocional, principalmente para nós mulheres na época da TPM. Aqui no Brasil, 61% da população consome açúcar de forma excessiva e há um consumo baixo de arroz, feijão, frutas e hortaliças. Mas quais os danos você pode causar à sua saúde ao ingerir açúcar todos os dias? É possível evitar o doce? Como substituí-lo? Isso e muito mais você acompanha no NT Repórter de hoje, que começa agora. Levante a mão quem não come um doce todos os dias. E refrigerante, biscoito e bolacha. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, os alimentos preferidos dos adolescentes entre 10 e 19 anos são todos com muito açúcar, gordura e sal. 20% dos 33 mil entrevistados comem todos os dias doces, bolachas, biscoitos e salgadinhos industrializados. 30% raramente comem verduras e saladas. Por essa alimentação inadequada, 18% só desse grupo já estão obesos. Mas ainda tem como piorar. Muitos, quando ficam adultos, continuam com a má alimentação e o nível do açúcar no organismo sobe consideravelmente. Daí surgem as doenças, principalmente o diabetes. Antes de o açúcar cair na corrente sanguínea, ele passa pelo pâncreas, glândula que secreta insulina para quebrar a glicose e controlar a quantidade que irá chegar à corrente sanguínea. Quando o alimento contém muito açúcar, a insulina encontra dificuldades para fazer seu trabalho e deixa uma grande quantidade de glicose ir para o sangue. Quando se consome muito açúcar, o corpo reage negativamente. No começo, o pâncreas tende a produzir mais insulina para normalizar as taxas, mas depois ele começa a não dar conta de tanta demanda. A produção do hormônio da insulina começa a entrar em falência parcial e produz pouco hormônio ou deixa de ser produzido totalmente. Se ela não funciona, a glicose vai em excesso para a corrente sanguínea, o que resulta em diabetes. As consequências da diabetes são muitas, entre elas problemas neurológicos, cardiovasculares, nos olhos e nos rins. Há ainda o risco de obesidade. Os doces são carboidratos altamente calóricos e ricos em gordura, que tem como função dar disposição e energia. Quando a quantidade ingerida passa da conta e as atividades da pessoa não são suficientes para usar todas essas calorias, o excesso é revertido em tecido adiposo para ser armazenado. Além de uma possível insatisfação com a aparência, o acúmulo de gordura corporal pode levar a doenças graves, como hipertensão e outras cardiopatias. Mas também não se pode parar de ingerir todo tipo de açúcar. A glicose certa no organismo é essencial. A glicose ela vai ser uma fonte de energia, né? Então as nossas células, o cérebro, parte muscular, né, o coração, ele vai precisar de glicose, eles vão precisar de glicose o tempo inteiro para funcionar. Só que essa glicose ela deve vir de uma fonte integral, de uma fonte mais saudável, que seria o arroz integral, né? Os alimentos integrais, todos os carboidratos, os tubérculos, né? A batata doce, mandioca, o pão integral, arroz integral, macarrão integral, esses alimentos integrais vão ser mais saudáveis. O açúcar, ele vai fornecer a glicose pura. O ideal é que a glicose venha do carboidrato e sempre um carboidrato integral, um carboidrato natural, porque os carboidratos mais naturais e integrais, eles vão ser fonte de fibras, vitaminas e minerais. E as fibras vão diminuir esse aumento acentuado do açúcar no sangue. Não vai ter aquele pico de açúcar no sangue. Então, a fibra vai deixar essa liberação mais lenta. Mas tem gente que não sabe controlar a vontade pelo doce. A maioria são irresistíveis aos olhos. Só de ver dá vontade de comer. E tem gente que é tão viciado que se não tiver doce por perto, chega a comer uma colher de chocolate
chocolate em pó, por exemplo, só para saciar essa vontade. Quanto mais açúcar essa pessoa vai comer, mais ela vai alimentar bactérias ruins e fungos na microbiota intestinal. E se essa alteração ela é muito grande, a microbiota vai fazer com que esse indivíduo coma o que é alimento para ela. Por isso essa necessidade de sempre comer e cada vez comer mais. Enquanto a gente não equilibrar a alimentação, essa compulsão vai sempre existir. E nossa equipe encontrou um desses viciados em açúcar. Ele não fica um dia sequer sem comer um doce. E a gente lançou um desafio para ele: ficar o mês inteiro sem comer nada de açúcar. E não é que ele topou? Então vamos conhecer nosso guerreiro de hoje. E tem que ser guerreiro mesmo, viu, gente? Para ficar um mês sem nadinha de doce. Esse é o André Zabel, publicitário, 24 anos, 1,89 m de altura, viciado em doces e com a glicose quase no limite. Tá 96, gente. O máximo tolerado é 99. E o André foi logo de cara, no primeiro dia do desafio, fazer um exame para constatar seu nível de glicose. Bom, agora eu tô aqui no laboratório e vou fazer o exame de hemoglobina glicada e glicose. Vamos ver aí como é que estão os níveis de açúcar no sangue. Eu não tenho muito medo de agulha não, mas... Tudo bem? Uhum. O correto agora é apertar no mínimo uns 2 minutinhos, só para não ficar roxo. Tá apertando com leite, chocolate. Acho que a operação é um biscoitinho. Salgado? Tem salgado, tem doce. Só o Quer salgado. só o salgado? É. E esse suco também? Suco de maracujá. Tem açúcar? Não, sem açúcar. Então, por favor, eu queria um copinho. Bom, o teste começou agora. Já terminei o meu exame e aí eu tenho que comer um biscoitinho salgado, né? E um suquinho de maracujá sem açúcar. Ruim, né? Mas fazer o quê? Bom, vamos lá então enfrentar o primeiro dia dos 30 sem açúcar. Parece que a glicose do André anda bem alta, tá quase no limite. Já o exame de hemoglobina glicada, que serve para medir a concentração de glicose no sangue e ver se tem ou não diabetes, deu 5,6%. Tá na média. O mínimo é de 4% e o máximo é de 6,3%. É importante sempre avaliar para saber se você não tem exagerado na dose do doce. Os perigos do excesso são inúmeros. O açúcar, que a gente sabe que o excesso de açúcar vai causar obesidade e diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, não é novidade para ninguém, né? Agora tem muitos estudos mostrando que o açúcar ele vai causar muitos danos ao cérebro. Em crianças, imediatamente causa déficit de atenção e hiperatividade. Agora, nos adultos tem já se observado Alzheimer e Parkinson. O excesso do açúcar ele vai aumentar a produção de radicais livres, que vai agredir os neurônios e vai causar todo esse dano cerebral. Então, o consumo excessivo do açúcar refinado ele traz muitos malefícios. Bom, 3 horas da tarde e o meu docinho da tarde é uma banana. Bom, às vezes era uma barrinha de chocolate, agora é uma banana, na verdade 2, para saciar minha fome também, porque eu sinto muita fome à tarde. Então, dia 16, espero muito lá, tá? Um abraço, tá? Agora, comer alguma coisa só no horário da janta, que é onde eu como mais doce. Vamos ver o que eu vou fazer.
Os dias passam e nosso amigo André está firme e forte no desafio. Ele reclama um pouco de comer sem bebida, sente dores de cabeça, moleza, mas isso será que é normal? Isso acontece porque está faltando a glicose, falta-se o carboidrato e não o açúcar, né? Existem dietas bem desequilibradas que as pessoas praticam em retirar completamente o carboidrato da alimentação. Ele pode ser diminuído sim para a gente atingir o emagrecimento, mas ele tem que estar presente na forma integral em algumas refeições principais. A gente vai restringir o carboidrato em alguns momentos, mas restringir ele completamente ao longo do dia, isso vai causar dor de cabeça e irritabilidade. O cérebro não trabalha sem glicose. Faltou glicose, a pessoa vai ter dor de cabeça e vai ficar mais irritada. A parte emocional vai se alterar também. Bom, não desanima não, André, tá só no começo. Daqui a pouco o corpo acostuma. Esse patê é gostoso, hein? E não tem açúcar. Quer um pouquinho? Quer? Quer um pouquinho? Tó. Não. Tó. Não. Tó. Não. Hoje é o 14º dia, sem açúcar. Bom, amanhã eu faço meu exame, o segundo exame dessa série, para ver como é que o meu corpo reagiu 15 dias sem açúcar. E aí? Tranquilo? Até agora eu não senti muita diferença. Acho que por enquanto tá tranquilo. Ontem eu jantei omelete e como não tinha nada pra beber sem açúcar, eu não bebi nada. Foi difícil. E agora pela manhã tem pão, saladinha. E para beber novamente não tem nada, sem açúcar. Então parece que eu vou ter que tomar água. Porque a água não tem açúcar. Então, esse patê é gostoso, hein? E não tem açúcar. Bom, toda sexta-feira depois do trabalho eu costumo ir na academia. Então, antes eu sempre comia algum doce, alguma coisa, um docinho antes do treino, mas hoje eu peguei 2 bananas, algumas castanhas, uva passa, algumas frutas secas e aveia. Aí eu misturei tudo. Bonito não tá, mas acho que tá gostoso. Vou provar agora. Tá bom. Quer um pouquinho, filho? Quer um pouquinho? Quer um pouquinho? Quer? Quer um pouquinho? Tó. Não. Tó. Não. Tó. Não. Tó. Pega. Não. Quando eu como banana assim, com cereais, eu sempre ponho iogurte de morango. Só que se tem uma coisa que tem açúcar, são esses iogurtes aí, industrializados. Aí meu tá um seco, difícil de comer. Outra coisa legal que eu descobri também, que eu descobri não, que me falaram, é que esses pães integrais que a gente come, porque o pão é carboidrato, né? Pão branco. E o carboidrato no estômago vira açúcar. Aí eu fui me informar, então eu posso comer pão integral à vontade? Não, não posso. Porque esses pães de supermercado, eles têm farinha branca na composição. É só ver nos ingredientes
Se tá escrito assim, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha branca. Então, praticamente pão branco. Mas, né, já é melhor que um pão branco em si. Então, bom, esse foi o meu pré-treino sem açúcar. Vamos lá então para academia. Para quem gosta muito de açúcar e não consegue deixar de comer algo doce, a nutricionista dá dicas de como usar o açúcar ideal. O ideal é sempre consumir um açúcar que não seja refinado. Então, aquele açúcar branco, refinadinho, eles usam muitos processos químicos. Então, o ideal é consumir um açúcar mascavo ou demerara. O mel é uma boa opção também para as pessoas que podem ingerir, né? O agave também é um adoçante natural, também pode ser utilizado. O melado da cana também é muito utilizado, até para os pacientes vegetarianos eles usam muito melado de cana, então super interessante. Não indico ingestão de adoçantes são tóxicos, né? E eles causam várias alterações na absorção intestinal de glicose, que está associado também ao aumento de peso e o aumento da compulsão por açúcar nas próximas refeições. Eles são tóxicos, então quanto mais natural a alimentação, melhor, menos industrializados. Então, com moderação, mas o açúcar que não seja refinado, até porque ele vai ser fonte de nutrientes, de ferro, de cálcio, de zinco, de vários minerais. Hoje é o 14º dia sem açúcar. Eu achei que ia ser mais difícil, mas por enquanto tá indo. Às vezes tô sentindo meio fraqueza assim, mas tô conseguindo passar por essa. Bom, hoje à tarde eu fiz pão integral sem açúcar. Olha que bonito que ficou. Ficou bonito. E eu comi à tarde. Então não vou comer agora à noite este pão. O que eu vou comer agora à noite é o seguinte: eu vou comer banana com mel, granola sem açúcar, aqui ó, sem adição de açúcar, porque tem muitas que tem açúcar mascavo, então para não arriscar, peguei uma sem açúcar. O problema é que ela é o olho da cara, né? Muito caro, parece que tá cobrando a fábrica de granola junto. E morango, então eu misturo tudo e como. 4 bananas, que eu sou ignorante. Tem mais essa castanha aqui. Cara também, o olho da cara. Olha que bonito. Que beleza. E ele tem sobremesa depois. Sobremesa pode, né? Nesse caso, sobremesa pode. De sobremesa, vamos fazer uma sobremesa que eu aprendi, que é muito boa. Você pode fazer em casa também. Pega um morango assim, ó, corta que nem um sanduichinho,
E pega nossa amiga tâmara. A tâmara mesmo, sem casca, sem caroço. Você pode fazer aí com uva passa, essas frutas cristalizadas, sem açúcar. Um sanduichinho. A tâmara, eu particularmente não gosto de uva passa, de frutas cristalizadas. A tâmara desce. Mas quando você junta os dois, fica bom. Come mais um. Sanduichinho. Esse aqui, como é grande, posso comer mais um morango junto. Tá? E pra fechar, minha velha querida ameixa. Que agora nessa época do ano que eu tô gravando, tá muito caro, R$8 o quilo. Não sei se na sua cidade também é assim, mas aqui tá R$8 o quilo. Eu também não como muita coisa, né? Meio chato. Meu cachorrinho também não come açúcar. A fruta favorita dele é tomate. Não tem tomate aqui, senão dá pra ele. Bom, amanhã eu faço meu exame, o segundo exame dessa série, para ver como é que meu corpo reagiu 15 dias sem açúcar. Com uma redução drástica de farinha branca também. Vamos ver o que vai acontecer aí. Parece que o André tem sofrido por causa da falta do açúcar, mas amanhã é dia de exame. Vamos ver como ele se saiu nessas 2 semanas sem comer um docinho sequer. Bom, 15º dia hoje. Vou fazer mais 2 exames. O exame de glicose e de hemoglobina glicada. De novo, o mesmo exame que eu fiz no início. Para ver como é que meu organismo reagiu aí durante esses 15 dias sem açúcar. Estou há 8 horas de jejum. Com muita fome. Mas acho que vai dar tudo certo. Eu espero que tenha pelo menos caído os níveis de glicose, né? Vamos ver como é que está. Tá perto aqui também? Tranquilo?
Pessoal de casa, vamos dar os parabéns para o nosso amigo André. O resultado do exame dele saiu e adivinha só, a taxa de glicose dele caiu e caiu bastante, viu? De 96 foi para 70, uma redução de 28%. É muita glicose em apenas 15 dias. E a porcentagem do hemoglobina glicada também caiu, de 5,6% para 5,2%. Tá de parabéns. Vamos ver como ele se sai até o final dos 30 dias. Apesar dos resultados positivos, nosso amigo estava tendo algumas dificuldades para se alimentar e substituir o açúcar. Mandamos ele fazer uma visitinha para nossa nutricionista para fazer uma avaliação e aprender a se alimentar direito. Será que ele vai gostar dos conselhos da nossa especialista? E como ele se sairá nas próximas semanas? Confira a continuação desse desafio domingo que vem ao meio-dia. André, a gente avaliando só a sua alimentação, ela tá bem desequilibrada. Conheço algumas pessoas também que fazem uso desses shakes de emagrecimento enquanto estão na academia, tal, ou eles substituem por refeições. Sim. Tem até um sem açúcar também. Como é que funciona isso? Eu posso tomar? Bom, agora é mudar mais do que já tinha mudado. Eu achei que estava dando resultado, mas parece que não muito ainda. E o leite também, leite eu gostando de leite.